É fato que muitos apostadores colocam dinheiro em mercado de gol, em qualquer cenário de qualquer jogo, simplesmente porque é a metodologia deles. E também é fato que esses apostadores vão tomar prejuízo em vários jogos, porque a metodologia deles não é a melhor para o cenário do jogo em que eles operam. Você já parou para pensar por que um time que goleia todos os adversários no campeonato nacional demora muito para marcar um golzinho que seja em outros adversários, em outros campeonatos? Você já parou para refletir se você pode controlar a chance de você perder o seu dinheiro nesse cenário? Vem comigo até o final, que eu vou te explicar quais as melhores formas da gente trabalhar mercado de gols nas apostas esportivas. Opa, aqui é o Ailton, se você ainda não me conhece ou chegou no canal há pouco tempo. Eu sou trader esportivo há 12 anos e eu me especializei em leitura de desempenho dos times. Essa leitura permite que qualquer pessoa aplique qualquer estratégia com até 92% de taxa de acerto durante o mês, seja estratégia de mercado de gols, match odds, etc. Aqui no canal, eu vou sempre te entregar materiais exclusivos para te mostrar parte desse meu trabalho, para que você entenda que é possível facilitar o seu lucro através desse conhecimento. Então, aproveita aí o material que já existe por aqui e pode me mandar o seu comentário com perguntas, porque eu vou ter o imenso prazer em te responder. Bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Para eu te responder as perguntas que eu te fiz na introdução do vídeo, eu tô aqui do lado com a janelinha do Academia das Apostas, né? É o site que a gente usa para fazer leitura de dados, né? Estatísticas. E nessa leitura aqui, eu vou usar aqui a Internazionale, né? A Inter de Milão. E vou te mostrar aqui como a Internazionale, como a Inter foi no campeonato. Aqui tá os dados da Champions League, né? Os dados da Champions League 23 e 24, né? Que começou ano passado, terminou nesse ano, né? A última edição da Champions League. Daqui a pouco eu vou mostrar os dados para você aqui, para ficar claro. E vou usar também aqui a janelinha do Transfer Market, tá? Os links desses dois sites eu vou deixar na descrição do vídeo, para você que não conhece, para você que está chegando agora. São sites que a gente usa para fazer leitura de dados de futebol e estatísticas, ok? Então aqui no Transfer Market, eu vou começar por aqui, tá? E aqui eu pesquisei aqui a classificação, tá? A última classificação do campeonato italiano, né? Esse último que acabou agora. E a gente vê aqui a Inter em primeiro lugar na tabela. E a Inter tem aqui você está vendo o número de jogos da Inter. Você está vendo a quantidade de gols marcados que a Inter fez. Você tem o saldo de gols, né? E a pontuação. O que eu quero aqui é só com relação aos gols, tá? 89 gols marcados. Em 38 rodadas, a gente pode fazer uma média de gol marcado pela Inter de Milão, certo? Como é que faz a média, Ailton? Gols por jogo, ou seja, basta a gente pegar os 89 que a Inter marcou e dividir pelo total de jogos que ela fez, que é 38. Então, 89 dividido por 38, você vai achar um total de 2,34 gols por jogo. Beleza? Até aqui? Então, no campeonato italiano, a Inter marcou uma média de 2 gols por jogo praticamente. Beleza? 2 gols por jogo, a Inter, se você pegasse o seu dinheiro, tá? Do começo até o final da Série A da Itália e colocasse em 100% dos jogos da Inter a entrada de over 1,5, você teria lucro no longo prazo, né? Porque a média da Inter ao final do campeonato foi realmente 2 gols por jogo na prática. Beleza? Entendido até aqui? Só que no campeonato italiano, a gente tem aqui, primeiro que é um cenário de pontos corridos, tá? É um campeonato onde não existe jogos eliminatórios, né? Você tem etapas do campeonato em que os times brigam, às vezes,
por posições na tabela, mas existem times aí que sempre estão mantendo um patamar elevado de desempenho e não entram em variância. O caso da Inter de Milão, ok? Então, se você pegasse no longo prazo aí um over 1,5 nos jogos da Inter no campeonato italiano, que é um cenário de pontos corridos, né? Joga-se contra todo mundo, quem pontuar mais, quem fizer mais gols, que é critério de desempate, né? Consegue ser campeão no final da temporada. Agora, imagina que você pegasse a Inter de Milão jogando a Champions League. E isso aqui que eu vou falar agora, muitas pessoas fazem, muitos operadores pegam um time e tentam operar do mesmo jeito nesse time em qualquer cenário de qualquer campeonato. Então, eu vejo muitas lives de outras pessoas, eu vejo comentários, eu vejo reclamações de que em determinados cenários o cara faz a entrada e ele fica reclamando que o time marcou um tanto de gol no jogo anterior e agora não quer jogar. Simplesmente nesse jogo que ele acabou de fazer a entrada, o time não joga e ele tá tomando prejuízo. Então presta bem atenção nisso aqui. E aí, tá curtindo o vídeo? O meu trabalho aqui no YouTube tem um único objetivo da sua inscrição no canal e o seu like em todos os vídeos que eu publico por aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal e também tem o botão do like. Então, deixa o seu like no vídeo, ativa as notificações no sininho para receber todos os novos materiais e o aviso das lives que eu abro aqui para operar com a galera. Também queria te deixar um aviso. Para esse canal sobreviver aqui e você continuar recebendo as dicas, eu preciso que mais pessoas venham para cá. Então eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo e todos os outros que já tem aqui no canal. Assim você vai me ajudar a construir uma comunidade cada vez mais forte. Deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou ter o imenso prazer em te responder. Eu leio e respondo todo mundo. Valeu pela sua ajuda, pela sua presença e bora continuar com as dicas. Vindo aqui para o Academia das Apostas, né? Aqui do lado aqui, né? Aqui, a janelinha do lado tá no Academia das Apostas agora. E aqui eu vou te mostrar a Champions League da mesma Inter de Milão, beleza? A Inter fez aqui, ó, na Champions League essa última edição de agora. A Inter fez 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos no total da Champions League, né? Até ser eliminada pelo Atlético de Madrid, o último jogo que a Inter fez. Se você tirar a média de gols marcados da Inter de Milão nesse campeonato aqui, tá? A Inter marcou um gol aqui, 2 aqui, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui, deu 9, e mais 1 aqui, 10. 10 gols em 8 jogos, certo? Se você pegar a calculadora e fizer 10 dividido por 8, né? 10 gols em 8 jogos. Gol por jogo, 10 dividido por 8, que dá uma média de 1,25 gol por jogo, certo? O que significa isso? Que na Champions League, a Inter de Milão foi metade do time, ela foi meia Inter de Milão. No campeonato italiano ela era mais potente, na Champions League essa potência caiu pela metade. Se você botasse over 1,5 nos jogos da Inter, da mesma Inter, na Champions League, você ia ter prejuízo no longo prazo. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que você é plenamente capaz de entender em qual cenário você não deve trabalhar mercado de gols. Ou então, que você aperfeiçoe
a sua metodologia de mercado de gol, para você não usar essa metodologia da mesma maneira em qualquer cenário. Por exemplo, você vai fazer mercado de gol em campeonato italiano, por exemplo. Lá, a Inter joga um cenário de pontos corridos. Lá ela vai se desempenhar com maior potência. Lá ela vai ter adversários mais fáceis. Lá ela não vai ter um cenário de jogos eliminatórios. Lá sim. Lá você tem maior facilidade para pegar o seu over 1,5 no longo prazo. Quando a Inter muda de campeonato e vai enfrentar cenário de jogos eliminatórios, adversários mais potentes que no campeonato italiano, seria bom que você trabalhasse de uma maneira um pouco mais cautelosa no mercado de gol dessa Inter. Seria melhor, seria mais inteligente que você fosse um pouco mais sniper, né? Um pouco mais pontual na oportunidade que a Inter te oferece nos jogos. Por exemplo, no campeonato italiano você pode muito bem operar no seu over 1,5. Numa Champions League, por exemplo, você vai esperar um pouquinho. Você vai esperar a Inter precisar do gol, né? Um cenário onde a Inter precisa do gol. Um cenário onde a Inter tá perdendo o jogo e precisa de um empate para poder entrar numa zona de classificação, retomar uma liderança. Né? Um jogo eliminatório, onde a Inter tá perdendo o jogo. Você pode colocar um over 1,5 para a Inter tentar o gol de empate ou tomar um 2-0, que seja. Porque é um time que joga para fazer gol. Então, muitas vezes, quando ela precisar desse gol, se ela não marcar, ela pode tomar. Então, você tem plena capacidade de alterar essa forma de trabalhar mercado de gols ou simplesmente não usar mercado de gol no cenário que te aparece. Por exemplo, a Inter no topo da tabela, numa Champions League, né, numa fase de grupos, no topo da tabela, numa fase de grupos, onde já tem uma distância e não precisa mais de um gol ali, não tem necessidade de buscar o gol para se garantir numa próxima fase. Dependendo de contra quem essa Inter vai jogar, ela vai diminuir, ela vai ser mais defensiva, ela vai ter uma característica diferente do que ela tem no campeonato italiano. Se você entender quais são os campeonatos, quais são os cenários dos jogos que esses times pegam. E aqui eu vou estender a qualquer outro time de potencial no mundo inteiro. Real Madrid, Manchester City, Red Bull Salzburg, né? Times que sempre estão lá no topo do campeonato deles, que goleia todo mundo, né? Você precisa entender que tipo de adversário, que tipo de cenário esse time vai jogar, para você não repetir de maneira indiscriminada o seu over, como se fosse o mesmo time do campeonato nacional dele, porque ele vai oscilar e vai te dar o prejuízo, ok? Então, o que eu queria te mostrar aqui era para você refletir sobre esse controle que você tem de não perder o seu dinheiro, dependendo do cenário que os times jogam. E queria te mostrar esse tipo de diferença de comportamento, né? Onde o time joga com potencial maior contra times mais fáceis, num cenário mais fácil, e esses times alteram o potencial em cenários mais difíceis, em cenários de jogos eliminatórios. Então seria bom que você acompanhasse esse cenário para poder não perder o seu dinheiro, beleza? É por isso que os times demoram, dependendo dos cenários, demoram um pouco mais para marcar um golzinho que seja em outros adversários, em outros campeonatos. Se você fizer isso que eu falei aqui, se você estudar bem esses times, você vai conseguir evitar perder o seu dinheiro, perder uma stake,
vai ter uma taxa de acerto maior e vai ter maior rentabilidade no final do mês. Beleza? Então era isso que eu queria te mostrar. Valeu, bons greens e até a próxima.